Seja bem-vindo, pastor Flávio, que faz parte da diretoria do Conselho de Pastores de Praia Grande, está me acompanhando, né, pastor? Amém. E olha, faz tempo que você não vem aqui, você nem viu Faz a mudança, tempo, não tinha visto a mudança, exato. Faz um tempo já. E seja bem-vindo a essa casa. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo pastor Flávio. Amém. Vamos pedir que o Senhor use ele primeiramente. Soberano Deus. Senhor, nós oramos pelo teu servo nesta Meu noite. Deus. Usa, Obrigado, como o Senhor sempre usou nesta casa. Meu Que não Deus. seja ele, mas o Espírito em nome de Santo Jesus. falando através dele, nessa igreja. Meu Deus. Traz, Chamamos Senhor, a palavra que nós Para precisamos com teus filhos ouvir, neste não a que lugar. nós queremos ouvir. Em nome de E que essa Jesus. palavra venha fazer mudança, venha Em nome de confrontar-nos Jesus. a sermos, ó Pai, um Deus, em cristão nome de melhor. Sim. Começamos o mês de junho, Senhor, consagrando esse mês ao Espírito Santo, Amém, Jesus. controlando a nossa vida, o nosso ser, Em nome de Jesus. mudando o nosso caráter. Meu Deus. Por isso, faz a mudança que precisa ser feita nessa igreja. A começar em mim. Usa o teu servo, glória a Deus, Pai. Glória a Deus diz. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Obrigado. Que horas? Aleluia. Paz seja com todos. Amém, amados? Uma alegria poder retornar a essa casa. Um lugar que, como eu disse da última vez, de verdade me sinto em casa. Amém? Somos o mesmo, servimos o mesmo Deus, a mesma caminhada, o mesmo propósito. Eu vou falar algo para você. Deus já está operando algo poderoso essa noite neste lugar. Eu achei até que o irmão já fosse emendar na pregação. Eu falei, acho que ele ouviu o que o Espírito Santo estava me falando ali e já começou embarcando, liberando uma palavra. Eu tenho certeza que Deus quer ativar algo no seu coração essa noite. Amém? Trago aqui a saudação também da minha esposa, pastora Crisley. A última vez que eu estive aqui, ela não pôde estar comigo por conta do meu sogro que estava com problema cuidando do seu pé, teve que amputar um dedo na época e foi plenamente recuperado em nome de Jesus. Mas a nossa vida do cristão, amado, ela é de batalhas, amém? E houve algumas batalhas para nós estarmos aqui. Hoje estava tudo bem, hoje de manhã meu sogro acordou sem nos reconhecer. Não sabia quem a gente era, sem reconhecer, a gente assustou. Eu falei, média glicose dele estava 24, lá embaixo. A gente correu com ele para o hospital, ela saiu agora há pouco do hospital, agora no final da tarde. Ele está bem agora, recuperado, mas tomamos um susto. Tomamos um susto hoje pela manhã. Mas o Senhor é quem cuida de todas as coisas na nossa vida, amém? Então é uma alegria podermos estarmos aqui essa noite. E eu queria, em nome dela, deixar um abraço a todos vocês também, em nome de Jesus. Deus é bom? Aleluia. Esse mês na igreja ao qual nós somamos, faz parte da Igreja Apostólica e Profética Águas Purificadoras, sede em Goiânia e uma filial aqui em Itaém. Nós estamos servindo a Deus lá e esse mês de maio, terminou o mês de maio aí, né? Começamos agora o mês de junho, vocês fizeram o inverso. Lá no mês de maio nós caminhamos nessa linha de falar sobre o Espírito Santo. Amém? E então eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no nosso coração para ministrar com o povo lá. Foi uma grande bênção, falou muito ao nosso coração. Tenho certeza que Deus vai falar conosco essa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Levíticos, aproveitando que você está em pé. Levíticos, capítulo 6, verso 13. Glória. Versículo 13 apenas diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pai, em nome de Jesus, te amamos, te adoramos, te bendizemos, reconhecemos e declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Esta casa é tua casa, Senhor, este povo é o teu povo, aqui estão os teus filhos,
homens, mulheres, Senhor, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, aquele que ainda não teve um encontro sobrenatural contigo, esta é a noite, este é o lugar. Senhor, em nome de Jesus, marca as nossas vidas em meio a este culto, em meio a esta palavra. Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, de ministrar no nosso interior. Em nome de Jesus é que nós oramos e consagramos esta palavra a Ti. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, amado. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Uma alegria poder estar. Eu queria, caminhando nesse texto, amado, o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Irmãos, vamos falar um pouco sobre este fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo em que o próprio Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 3, vamos ler também, Lucas capítulo 3, tem um telão aqui, né? Versículo 16, Lucas capítulo 3, versículo 16 diz: João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, ao qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E eu te pergunto essa noite, amado, como está o fogo do Espírito Santo no seu altar? Como está o fogo do Espírito Santo no seu altar? Nós cantamos até que a nossa vida é um altar, o nosso coração é um altar. Como está o fogo do Espírito Santo nesse altar? O fogo representa a presença de Deus. Quantos estão aqui? Amém. No livro de Levítico você vai ver lá que vai ter a constituição, a forma que o povo sacrificava, levava o sacrifício diante da presença de Deus para a remissão do pecado do povo. Eles deveriam levar um sacrifício, esse sacrifício depositado no altar, e um fogo consumia esse sacrifício para que viesse sobre o povo essa remissão, essa liberação dos seus pecados, esse perdão do seu pecado. E indo mais adiante, Levíticos capítulo 9, deixa eu abrir aqui, Levíticos capítulo 9, o versículo 24 diz assim: porque saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Quantos estão aqui? Digam glória a Deus. O fogo foi aceso aqui. O fogo foi aceso pelo Senhor. Não foi um homem, mas um fogo que veio do Senhor, consumiu todo aquele holocausto, consumiu toda aquela oferta, consumiu tudo aquilo que estava sendo colocado. Em outras ocasiões, nós vemos a manifestação de Deus através de um fogo que ardia e não consumia, uma sarça. Quando Deus chama ali com aquela presença daquele fogo, chama a atenção de Moisés para falar com ele, para trazer algo sobre a vida dele, para trazer uma direção sobre a vida dele. Deus usa daquele sinal, daquele movimento para chamar a atenção de Moisés e para falar com ele. O fogo, de certa forma, representa esse local onde que está a presença de Deus. Quantos estão aqui, digam glória a Deus. Glória a Deus. E, amado, o próprio Deus quem acendia esse fogo, como Jesus, a declaração de Jesus. Ele veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós recebemos a Jesus como o Senhor das nossas vidas, aquele que estava apagado, aquele que estava com a sua alma, com o seu coração apagado, ele recebe uma chama do Espírito Santo dentro do seu ser. O seu interior acende. Quantos estão aqui?
e algo sobrenatural começa a acontecer no seu interior. E eu, por muito tempo, amado, vivi algumas experiências particulares com Deus assim, fora da igreja. Quantos estão aqui? Momentos, sabe aquelas experiências com Deus que marcam a sua vida? Que para todos sempre, assim, que uma experiência que você tem com Deus, que os anos passou 10 anos, passou 20 anos e marcou a sua vida. Às vezes um momento em que você sentiu uma presença diferente de Deus na sua vida. Eu me lembro no início da minha conversão que uma das experiências que eu tive com Deus de estar assim tão impactado com aquilo que Deus estava movendo na igreja e com a minha vida. E eu estava em casa e adorando a Deus em meio a uma situação de notícia ruim. Uma semana que eu tinha ficado desempregado. Eu não tinha ainda passado a experiência de ter ficado desempregado. Agora estava servindo a Deus, estava vivendo aquela experiência de ter ficado desempregado. E eu estava sentado na sala, no sofá, deitado no sofá, numa tarde, em vez de estar assistindo a sessão da tarde, como se talvez fosse o normal, eu tirei um tempo com Deus e eu estava ali deitado no sofá falando com Deus e de repente uma presença, amado, que eu não sei te explicar. Uma presença tão gloriosa, algo celestial envolveu a minha vida de uma maneira, e eu estava eu sozinho na casa, eu abria o olho, fechava o olho, e aquela presença envolveu a minha vida naquele dia, e aquilo marcou a minha vida, aquele sentimento, aquela sensação que eu senti. E eu sabia que era o fogo do Espírito Santo. Eu sabia que era a presença de Deus. A presença de Deus nos levava a viver umas experiências que a gente é movido, acha que é só o impacto, o momento em que nós estamos vivendo. Com os jovens a gente tinha o hábito, às vezes naquela época, tinha o hábito de sair do culto e às vezes ficava conversando ali na frente da igreja e às vezes ia para a casa de um irmão, de outro, e aí o papo continuava sobre diversas coisas. Eu me lembro que naquele mês se tornou rotineiro a gente sair do culto, ia para a casa de alguns irmãos, pedia algumas pizzas, mas sempre tinha um com um violão, e aí começava a cantar uns cânticos, e aí alguns irmãos, amados, que não tinham sido batizados no Espírito Santo na igreja, estavam sendo batizados no Espírito Santo em casa. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Porque às vezes nós até inconscientemente associamos uma presença, um fogo, um mover de Deus, um acender de Deus no nosso coração a um espaço chamado igreja, a um lugar chamado igreja, que é um lugar santo, separado por Deus. Quantos estão aqui? Que é um lugar onde, amado, nós somos sarados, nós somos curados, mas o nosso Deus, Ele é onipresente. E o altar do teu coração, ele precisa estar aceso aonde você estiver. O altar do teu coração, ele precisa se manter aceso aonde você estiver e por onde você andar. Esse altar não pode se apagar. Levando lá para o livro de Levítico, o Senhor acendeu o altar, mas a responsabilidade de manter o altar aceso era dos sacerdotes. O fogo naquele altar não podia se apagar, como nós lemos aqui. E a responsabilidade de manter aquele fogo era dos homens de Deus que estavam ali naquele lugar. Assim é na sua vida, amado. Você tem diga para a pessoa que está do seu lado, você tem uma responsabilidade. Não, eu tenho que vir num culto domingo e cair um fogo do céu, Deus tem que me acender. Você tem uma responsabilidade de manter o fogo aceso na tua vida, de manter o altar aceso na sua vida. Você precisa criar um caminho. Nós precisamos, amado, dar passos diferentes para que a nossa vida, amado, seja mantida com a chama acesa. Ela provoca um movimento diferente. Como que é? Você sai do culto, vai comer uma esfirra, pega um violão, começa a cantar alguns cânticos, e ali vem uma presença de Deus, e ali alguns irmãos são até batizados no Espírito Santo. O que é isso? É um movimento, amado, de sensibilidade diferente. É esse fogo que o Senhor Jesus nos batiza. Quantos estão aqui? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós somos o altar vivo de Deus.
Somos o altar do Senhor. Abre lá, Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A sua vida é um altar. A sua vida é um altar a Deus. A sua vida é separada para isso. Amém? Amém. E esse altar, amado, tem que se manter aceso. Jesus está voltando, nós viveremos, amado, muitas promessas de dias melhores, mas a real é que dias piores virão, espiritualmente falando. Quantos estão aqui? Amém. E aquele que está, amado, aquele que está buscando em Deus, busque mais, porque você será mais cheio de Deus. Amém ou não amém? Porque os que estão distantes, amado, muitos vão se afastar ainda mais, até terem um encontro e serem achados em Deus e serem acesos e voltarem a brilhar diante da presença de Deus. Mas nós temos que criar um caminho de santidade que vai nos aproximar de Deus, que vai manter a nossa vida acesa. Eu, com a minha família, pela misericórdia de Deus, meu filho mais novo, Israel, era pequenininho na época, acho que ele devia ter uns 5 aninhos, e nós fomos morar num sítio, pastor, lá em Itapecerica da Serra. Em Itapecerica da Serra, longe, hein? De São Paulo para Itapecerica. Aí fomos morar num sítio, e 9.000 metros, e aí você fala assim, nossa, vou descansar, rede, tinha galinha, pato, ganso, tinha um monte de coisa lá. Minha esposa devia estar na Arca de Noé junto lá, escondidinha, porque como gosta de animal, como gosta de bicho, tem de tudo, é iguana, coelho, de tudo que você imaginar já passou lá em casa, mano. Lá ela tem até hoje uma calopsita que já vai para o seu 8º ano. Ela já fez a curva, a calopsita. Mas ela vive solta lá em casa, e ela é impressionante. A minha esposa acorda, vai para a cozinha, senta na mesa, a calopsita dá as piadinhas dela, desce do puleirinho dela lá, vem andando, sobe aqui na minha esposa, vem na mesa, come o pãozinho. Parece que conversa. Mas nós, quando fomos morar lá na chácara, muitos amigos iam visitar a gente lá, uma área grande, uma casa bonita. E nessa casa tinha alguns ornamentos, vamos dizer assim, alguns objetos que não eram do nosso convívio normal. Então tinha um forno a lenha, que eu nunca tinha lidado com um forno a lenha na vida, a não ser numa pizzaria que você vai lá pegar uma pizza e tem um forno lá. Tinha um fogão a lenha, tinha uma lareira. Eu fui me atrever, minha esposa, não, vou fazer pão hoje. E eu vou acender o fogo. Não, pode deixar que eu resolva essa situação aqui. Eu vou acender o forno a lenha aí, vai dar tudo certo. Pensa, amado, eu taquei madeira dentro daquele negócio. Porque você olha na pizzaria, você vê um monte de lenha lá, eu taquei lenha lá dentro daquele negócio. Taquei, botei fogo e começou, e gerou, em vez de virar um forno a lenha, virou uma fornalha. Porque o negócio que saiu em cima, assim, começou a ficar uma labareda vermelha. Eu falei, agora acho que tá bom. A massa tá pronta, deixa eu pôr o pão. Ela pôs o pão, 2 minutos depois, torrado o pão. Eu falei, ixi, ficou para a próxima. Ninguém falou logo, não veio o manual que tem que ser pouca lenha, o forno tem que esquentar devagar, tem todo o processo. Não é assim, põe um monte de fogo lá e sai usando. Tem todo um processo, pastor. Eu não sabia disso. Mas as pessoas que iam lá em casa, né, gostavam, falavam, né, do forno a lenha, falavam do fogão a lenha, que queriam ir lá fazer uma comida. E alguns iam lá, faziam comida para a gente. Glória a Deus, uma benção. E nós tínhamos lá uma lareira na sala. Tinha uma lareira na sala. E aí, né, não somos europeus, mas quando chegou o inverno, nós estávamos torcendo. Não, tem que fazer frio. Tem que fazer frio para te acender essa lareira aí. Tem que fazer frio. E aí veio o inverno meio disfarçado de inverno, né?
faltou aquele frio para acender, mas não, vamos acender. Meu filho pequeno, criança, né, querendo a curtição, vamos lá acender a lareira. Acendemos a lareira e, amado, impressionante como de fato funciona o negócio. A casa fica toda aquecida, você acendeu a lareira na sala, o quarto fica quentinho. Você mantém toda a casa fechada, todo o ambiente fica de fato muito agradável numa noite fria. Deus é bom, não é? O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas aí, refletindo sobre esse fogo de Deus na nossa vida, amado, e lembrando da lareira, da experiência que nós tínhamos lá, porque passou o inverno, passou aquela noite que você acendeu, a lareira era só um objeto de decoração. Quantos estão aqui? Amém. As pessoas iam lá em casa, elogiavam, falavam que era lindo, que era bonito, que legal, que não sei o quê, mas era só um objeto de decoração. A lareira sem a chama, a lareira sem o fogo, a lareira sem a lenha, sem o fogo pegando ali, é só um objeto de decoração. O que é a vida do cristão sem o fogo do Espírito Santo, meu irmão? Deus, dessa maneira. Mas será que estamos dando a devida importância? Eu falava no culto lá outro dia, na quinta-feira, nesse mover do Espírito Santo, né? Cada dia, cada quinta você fala de um aspecto do Espírito Santo. E eu falava, pastor, até nós às vezes sabemos o que é bom para nós. Verdade ou não? Sabemos que uma dieta saudável é melhor para o nosso organismo. É melhor que a picanha cheia da gordura, mas a picanha é a picanha. E aí, não é falta de, às vezes as guloseimas, financeiramente falando, custa mais do que do que o alface, do que o tomate, do que a escarola, do que o brócolis. Aquilo que é supérfluo, que faz mal, custa até mais caro que faz mal. O que é mais saudável, custa até menos. Mas às vezes está ali, fácil até. Às vezes está posto na mesa, está ali a salada, está ali os legumes. Nós vamos naquilo que... Ou seja, muitas vezes não damos a devida importância para aquilo que é o melhor para a nossa vida. O que é o melhor para a nossa vida, nós não damos tanta importância assim. No nosso dia a dia, com a nossa alimentação muitas vezes. Me ponho aí nesse lugar. Porque, pastor, estou aí querendo uma atividade física faz tempo. O senhor tem que mandar um anjo dar um chute na traseira. Vai logo. Não tem tempo, encontra. Porque nós sabemos que é bom. Só que tão importante quanto uma alimentação saudável, tão importante como uma vida saudável, a Bíblia diz que o que mais contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E o que sai da sua boca, amado, precisa sair movido pelo Espírito Santo para edificar a tua vida. Senão o que vai sair da sua boca, amado, é movido pelo homem, é movido pela carne. E quando você menos espera, você está amaldiçoando aquilo que é para abençoar. Quantos às vezes não estão com os seus próprios lábios amaldiçoando o seu trabalho, amaldiçoando a sua própria família, os seus próprios entes queridos, porque não entendem o momento de luta, não entendem o momento de batalha, não entendem às vezes uma seta do inimigo querendo criar confusão na sua casa, e aí você atribui tudo ao que está acontecendo a uma pessoa, fica dando nomes e adjetivos, e Deus está falando assim, olha para o alto, e deixa o Espírito Santo operar aí, olha para o alto e receba os dons do Espírito Santo para agir em meio a situações com sabedoria. Glória! Quantos estão aqui? Porque quando nos falta sabedoria, amado, e nós vamos a Deus, Ele tem liberalmente para nos dar. Amém? Então Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, que nos batiza com fogo, com línguas repartidas de fogo, e esse fogo vai gerar algo na nossa vida. Não tem como uma pessoa, amado, estar cheia do Espírito Santo, movida no Espírito Santo de Deus, batizada com o fogo do Espírito Santo de Deus, e se manter da mesma forma, verdade ou não? Então o fogo do Espírito Santo, ele vem e ele começa a quebrar algumas cadeias.
Ele começa a quebrar cadeias que às vezes até mesmo você acha que não é cadeia. Não, pastor, eu sou livre, já estou livre em Cristo Jesus. Eu decido a minha vida, eu faço o que eu quero, eu não estou preso a nada, eu não estou vinculado a nada, eu sou livre. Quantos estão aqui? Amém. O coração do homem é? Às vezes estamos presos em algumas coisas, amado, ou nos prendemos em algumas coisas. Glória a Deus, a vida da pastora aqui, ela colocou algumas posições aqui financeiramente falando, amado, que tem sido uma arma do inimigo para nos prender. Eu falo, deixa eu testemunhar também, pastor, posso? Aleluia! Em meio a mudanças, amado, na minha vida profissional, a pandemia deu uma rasteira em mim. A pandemia mudou a minha vida profissional. Eu tive que mudar de ramo. E aí, então, eu tive que ir para uma outra situação. Eu fui trabalhar com um aplicativo, trabalhar com Uber 99, trabalhar nesse ramo. O meu carro não entrava, então eu fui para uma locadora, peguei um carro alugado. E aí, com muita dificuldade, pagando o aluguel do carro, e já 2 anos e meio já. Falei, Senhor amado, e aí quando estava nesse processo, Deus abriu um caminho de abençoar para a gente pegar um veículo próprio. Amém? Só que numa condição, porque eu não tinha uma condição de pegar de uma pessoa que estava com uma situação complicada no carro, estava devendo, ia perder para o banco, e aí consegui uma reservinha com a família, fui lá, não, vou pegar aí, eu pago o banco e fico com o carro e continuo acertando o que precisar de acertar e está tudo resolvido. Aí fui lá, pegamos e no banco. Pagamos o banco, tudo, já vai ver. Ah, vai liberar. 5 dias não liberava. 10 dias não liberava. 20 dias, nada de baixar o documento. 30 dias, nada de baixar o documento. Falei, Jesus amado. Para nós as coisas sempre mais difíceis. Aí quando fomos lá, não, espera aí, quando foi lá na empresa do banco, na segunda... Não, é que está na justiça, está no juiz. É o juiz que tem que... Resumindo, amado, ficou 1 ano na mesa do juiz. 1 ano. Falei, Deus, era para sair do aluguel. E aí as coisas só veio apertando. Aí a situação financeira do país está... E o café a R$40 já. E aquela luta, aquela dificuldade. Eu falei, Deus, está insuportável. Estou trabalhando para pagar o carro. E aí, amado... É quando você ouve o Espírito Santo. Aí eu ouvi lá dentro de mim assim, ó. Entrega o carro. Devolve o carro. Quantos estão aqui? Amém. O Espírito Santo falou dentro de mim, amado. Entrega, devolve o carro. Aí eu saí para devolver? Não. Porque eu pensava comigo, eu vou devolver e eu vou comprar comida na segunda como? Eu vou devolver e vou fazer isso aqui como? Eu vou devolver e vou mover aqui como? Eu não humanamente falando, era uma complicação. Era abrir um outro fator complicado se eu devolvesse o carro. E aí eu pude ver o quanto eu estava preso. O quanto eu estava preso numa situação. E quantas vezes nós estamos caminhando, servindo a Deus, buscando a Deus, na casa de Deus, sendo fiel a Deus e nos distraímos com algumas coisas, amado, porque o nosso querer é muito diferente do querer de Deus. As nossas vontades é muito diferente da vontade de Deus. Os nossos planos são mas os planos do Senhor são outros para as nossas vidas. Então nós temos que estar o tempo todo, amado, com essa chama acesa, com essa sensibilidade, para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir. E ainda assim, amado, você ouvindo a Deus, entre ouvir e obedecer, tem uma distância. Mas quando eu fui lá, uma segunda-feira, levei o carro na concessionária, lavei, limpei, deixei tudo certinho, fui lá, devolvi. Fui para casa assim, Senhor, está nas tuas mãos.
baixou o negócio da justiça. Tinha baixado o negócio da justiça do carro que eu estava comprando. E aí eu falei, puxa, mas agora eu entreguei o outro carro, tenho que pagar a documentação desse carro para poder rodar com ele, como que eu vou fazer? Não tem como fazer. Chegou uma pessoa da minha casa semana retrasada, olhou lá, entrou, aí eu ouvi o carro, eu tinha explicado para ele a situação de como estava, aí antes de ir embora ele falou assim, eu vou resolver. Aí eu, tá, você vai me emprestar e eu vou te pagar? Ele falou, não, eu vou resolver. Eu vou pagar tudo que tem para ser pago. Porque eu precisava pagar o documento, eu precisava de 15 mil reais para resolver os documentos, para resolver tudo e mais uma grana. A parte de documentação. E a pessoa resolveu. Quantos estão aqui? A pessoa resolveu. E nessa hora eu pude ver, amado, o quanto assim você está sensível ao Espírito Santo, você pode ser conduzido por Ele para um lugar que as coisas vão ficar mais leves, que um lugar que as coisas vão ficar mais favoráveis àquilo que é o plano de Deus com a sua vida. Então, amado, quando o fogo de Deus está sobre as nossas vidas, Ele vem quebrar cadeias de fato que você às vezes está preso ali. Então, em nome de Jesus, eu quero pegar essa palavra que a pastora liberou aqui. Você não vai ficar preso onde você está. Financeiramente você vai adiante. Amado, se algo sobrenatural Deus precisar mover para que você vá adiante, se Deus tiver que levantar nem que seja um ímpio para que você ame naquilo que Ele tem para a sua vida nesse tempo, abre os teus ouvidos, fica sensível no teu coração, porque a bênção dele vai chegar do norte, do sul, do leste, oeste. Ele vai conduzir sobre a sua vida, porque quem nos batiza com esse fogo, amado, que queima dentro de nós e que quebra cadeias, que muda cenários, é o próprio Jesus. Amém, amém? Esse fogo do Espírito Santo em nós muda caráter. Aquele que mentia não mente mais. Glória. E nesses dias de hoje, amado, ninguém quer passar vergonha, ninguém quer passar humilhação. E às vezes, para não passar uma vergonha, para não ser exposto em ali na empresa, numa situação, às vezes ele prefere mentir. Quantos estão aqui? O fogo do Espírito Santo não te deixa em paz, amado, quando você mente. O fogo do Espírito Santo na tua vida não te deixa em paz, não te deixa bem. Outro dia eu fui convidado para participar, um amigo das antigas, uma pessoa das antigas, ia ter um encontro de homens. Glória a Deus, vocês têm reunião de homens aqui, verdade? Glória a Deus por isso. Um dia da semana. Eu fui convidado a participar, pastor, ia ser no Rio de Janeiro. A igreja dessa pessoa, que ele fazia parte, ia ter um encontro de homens lá no Rio de Janeiro, e eu fui convidado para participar lá. E aí eu fui com eles. E aí um movimento mais light do que é o normal que a gente conhece, assim, que a gente vive aqui em São Paulo, um movimento mais tranquilo, buscando a Deus e tal. Mas aí tinha um intervalo para conhecer o Rio de Janeiro, para conhecer alguns lugares, para passear, para ir aqui e ali. E aí foi um grupo, acho que no grupo que eu estava devia ter umas 10 pessoas, uns 10 homens. E aí eu não conhecia, 90% dos que estavam lá eu não conhecia. E aí todos foi parar num lugar, vamos tomar alguma coisa, né? Já andamos bastante, vamos sentar aqui. Aí sentamos todos numa mesa. E aí estávamos todos sentados na mesa e cada um pede uma coisa. Aí eu fiquei ali, bate-papo, conversa, vai, vem, conversa, vem. E aí chegou o garçom para servir a todos, com aquilo que cada um tinha pedido. Eu tomei um susto, irmão. Quantos estão aqui? Todos pediram a verdinha. Já escutei até o nome ali no fundo. Pediram a verdinha. Como que é? Fala aí. Fala aí. Isso. É esse nome aí. E eu
uma Coca-Cola, chegou uma vermelhinha para mim. Eu falei, aí estou eu com a vermelhinha, destacado no meio das verdinhas. Glória a Deus. Quem você acha que ficou constrangido? Não, vou repetir. Quem você acha que ficou constrangido? Eu senti uma paz, irmão. Eu acho que eles ficaram com vontade de trocar a verdinha pela vermelhinha. Você está aqui comigo? Pastor, o que você está dizendo? Eu estou trazendo uma palavra simples, de coisas simples, do nosso dia a dia, mas que vai acender a chama do Espírito Santo dentro do teu interior, porque esse fogo ele vem de dentro para fora, esse fogo ele se manifesta onde você anda, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na conversa, na escola, no seu celular, aquilo que você assiste, aquilo que você vê, tudo, amado, tudo pode influenciar aquilo que você deseja em Deus. Se você quer mais de Deus, amado, homem, atenção às pequenas coisas, tomem atenção às pequenas atitudes, os pequenos gestos, porque tudo tem a ver sim. Isso aí não tem nada a ver, isso aí não importa, isso aí, amado, olha, coloca diante de Deus. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Nós deveríamos conversar com o Espírito Santo como conversamos com uma pessoa, como esse irmão abençoado que está aqui. Deveríamos chegar para o Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, hoje é um dia em que eu quero experimentar algo novo, que eu quero experimentar algo sobrenatural. Hoje, Espírito Santo de Deus, me leva a viver uma experiência nova. Hoje, Espírito Santo de Deus, olha, eu tenho uma situação para resolver com o meu filho, me ajuda nisso. Eu tenho uma situação para resolver no meu trabalho, o Espírito Santo de Deus me auxilia nisso. Quantos estão aqui? Amém. Mas às vezes nos descansamos na posição de que? Não, eu sou cristão. Eu sou da igreja. Esquecemos que temos uma responsabilidade a mais, amado. Não é só de ser um cristão, de fazer parte de uma igreja, glória a Deus por isso somos, mas temos que pôr lenha na fogueira. Quantos estão aqui? Temos que pôr lenha na fogueira todos os dias. Temos que manter esse altar aceso. Esse altar precisa estar aceso todos os dias da sua vida, por onde você andar. O fogo não pode ser algo emocional. Aquilo que é emocional é de momento. Aquilo que é emocional é de tempo em tempo, é de hora em hora e de situação em situação. Algumas igrejas, amado, até criam todo um cenário e nada contra. Quantos estão aqui? Cria todo um cenário que favorece a você emocionalmente se envolver e que as suas emoções também glorifiquem a Deus. Amém. Alguns eventos, alguns cantores, algumas músicas, alguns lugares, alguns ambientes, alguns cenários até nos proporciona na alma alguma situação assim, amado. Mas aquilo que é do fruto do Espírito Santo de Deus é permanente. Quantos estão aqui? É uma purificação constante, amado, e permanece na nossa vida para sempre. Nós não somos mais a mesma pessoa. Eu costumo dizer assim, pastor, que nós estamos estragados por mundo. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, amado, por mais que você possa chegar um dia na igreja, está tão, vamos dizer assim, insatisfeito com uma situação, com outra, você vai sempre entender quando você for para a oração, quando você pôr o seu joelho no chão, Deus vai falar com você, meu filho, é isso aí, está difícil, mas eu sou contigo. Porque o segredo não está, amado, em não enfrentar algumas batalhas. E as pessoas, às vezes, em nome de Jesus, não aqui neste lugar, mas as pessoas têm muito hábito de atribuir só a Deus. Deus faz aí, Deus cuida aí, Deus tira esse problema daqui. E é como se Deus fosse o nosso funcionário, o tempo todo tendo que trabalhar para nos manter numa vida leve, numa vida favorável. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, amado, tiveram que encarar uma situação. E Deus não falou com eles. Eles tinham um estilo de vida no seu íntimo. Eles tinham um estilo de caminhar, de andar, de servir a Deus e adorar a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro desse estilo de vida que eles tinham, incomodou alguns, e esses incomodados chegaram no rei e com a sua influência estabeleceram um decreto que fizeram que uma imagem fosse levantada e que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem para adorar aquela imagem. Você está aqui comigo? Amém.
o texto, quando nós lemos lá a história, amado, você não vê Deus falando para Sadraque, Mesaque e Abednego, não vão lá se prostrar, não. Você não vê Deus falando nada disso para eles. Eles já sabiam que não deveria ir lá se prostrar. Só que muitas vezes nós estamos perguntando a mesma coisa para Deus várias vezes, amado. Eu sempre digo, quando chegar lá no céu, quero chegar em Noé, eu quero dar um abraço nele, quero falar, homem, me conta aqui o segredo. Porque o cara ouviu Deus falar uma única vez. E trabalhou 120 anos em cima de algo que Deus falou com ele uma única vez. Deus já falou contigo nesse lugar? Amém. Não, Deus já liberou uma palavra desse altar no teu coração? Amém. Basta uma palavra sua. Quantos conhecem o cântico? Basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só. Eu ouvirei e na mesma hora obedecerei. Dirige a minha vida, Senhor. Cuida de mim que sou pó. Quero sempre obedecer-te. Basta uma palavra só. Uma única palavra de Deus no nosso coração, amado. Quando você está cheio do Espírito Santo e sensível à voz de Deus, vai mudar o rumo da história. E isso você vai adquirir na prática diária de uma vida de oração, ao ponto de você reconhecer. Olha para o irmão que está do seu lado, me permita, olha para o seu irmão que está do seu lado. Você confia na autoridade que está sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado? Deus é bom? Certa vez, amado, um centurião com um dos seus queridos enfermo, sabendo do que estava ocorrendo com a vida de Jesus, sabendo o que estava ocorrendo com o mover de Jesus, chegou até Jesus o pedido deles, que o Senhor Jesus que curasse esse ente querido que ele desejava ver aquele homem curado. E aí então o Senhor Jesus, amado, você conhece a história, você conhece o texto, Jesus não se negou a ir, Jesus se prontificou a ir até a casa onde estava aquela pessoa doente. Olha que bênção! É uma alegria, amado, receber os irmãos da nossa casa, verdade ou não? A visita de um irmão. Se você quer ser abençoado, amado, abre a porta da sua casa para um irmão em Cristo tomar um café com você. Você está aqui? Amém. Você vai descobrir algo espiritual em abençoar. É uma bênção receber os pastores em casa. Pastor, vai lá. Agora pensa você receber Jesus na sua casa. E Jesus não olhou assim, deixa eu ver na minha agenda. Deixa eu ver se tem espaço na minha agenda. Deixa eu ver que dia que eu posso ir lá. Não, prontamente Jesus se moveu para ir para aquele lugar. Não, vou lá. E aquele homem, aquele centurião, parou tudo e virou para Jesus e liberou uma palavra. Falou, Senhor, não, peraí, não sou nem digno que o Senhor vá lá. Segura a onda aí. Libera uma palavra, Jesus. Aleluia. Quantos estão aqui? Glória. Jesus, libera uma palavra. Que o meu servo será curado. Aleluia. O que esse centurião reconheceu que chamou tanto a atenção de Jesus? Jesus vira para ele, nunca vi tanta fé em Israel. Por quê? Porque esse centurião reconheceu na vida de Jesus a autoridade espiritual. Reconheceu na vida de Jesus a autoridade sobre aquela enfermidade.
Peraí, pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo que o Espírito Santo está na tua vida, que há um fogo de Deus sobre a tua vida, que há a autoridade do céu sobre a tua vida, que é maior do que o mal que tenta te atacar, do que o mal que tenta te derrubar, do que o mal que tenta atacar a sua casa, a sua família, que tenta destruir, que tenta roubar o teu emprego, o teu trabalho. O que está em você é maior. Amém. E o que o centurião viu, quando olhou para Jesus, ele reconheceu, ó, essa autoridade que está sobre Jesus é maior do que o mal que está sobre aquele enfermo. Existe uma autoridade de Deus, amado, sobre a tua vida. Então, quando nós falamos assim, e esse é um primeiro ponto aqui importante para que você mantenha o fogo aceso, a oração, ter uma vida de oração, assim, glória a Deus, né? Vamos nos protar 5 minutos antes do culto, vamos orar, glória a Deus. São alguns princípios que você, aqui na igreja e fora da igreja, a sua oração tem muito poder, amado. Você precisa crer que quando você ora pelo teu filho e fala assim, ó, eu te abençoo em nome de Jesus, vai para a escola na bênção, vai com ele uma bênção. Ah, o pastor orou domingo na igreja lá, tá tudo certo, olhou pelas crianças, aí você não ora, aí você não faz. E nós precisamos, nesse tempo, amado, a igreja vai ser conhecida pela manifestação do poder de Deus, amém ou não amém? A igreja vai ser avivada e o avivamento vai vir nessas pequenas coisas. É nas pequenas coisas, vamos descomplicar, como diz alguns. Nas coisas simples, amado, o Senhor vai manifestar a sua glória. Nós precisamos sim ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus a tempo, e pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, e a trazer, é o terceiro ponto, trazer alguns hábitos de volta, amado, à prática diária. Esses dias eu tomei um susto, né? Um susto abençoado, vamos dizer assim. Meu filho não estava comendo nada, ele já é ruim, né? Para comer assim, magrinho. Lá em casa, eu e os meus 2 filhos sempre fomos muito magrinhos, puxaram o pai. Uns apelidos na escola meio, né? Sempre era assim, varetinha, salsicha, era sempre dessa linha, por causa era fino. E o meu filho, né? Sem comer, meu filho, mas o que está acontecendo? Está tudo bem? Não, pai, eu estou num propósito. Não, pai, eu estou num jejum. Aleluia. Quantos estão aqui? Glória a Deus. Mas a igreja não está no jejum. A família, o pai não está no jejum. Não tem ninguém em volta no jejum. Mas ele entendeu que era o tempo de ele estabelecer um jejum. Aleluia. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você precisa criar o seu hábito pessoal de relacionamento com Deus para manter o fogo aceso. Não, agora o pastor vai fazer a campanha de jejum de Daniel, 21 dias tal, e vai todo mundo. Glória a Deus, e é até mais fácil quando tem todos indo na mesma direção, quando todo coletivo, e glória a Deus por isso. Mas o que o Espírito Santo está nos levando aqui, amado, é que você no seu pessoal, no seu íntimo com Deus, crie um caminho de maior intimidade com Ele. Pastor, peraí, o que é que está me prendendo? É o celular que está me prendendo? Entra numa guerra com Ele, amado. Entra num processo de santificação. Pastor, meu celular é uma bênção, tem tanto pregador aqui, tem bênção e tem inferninho também aqui. O que você precisa estar é livre. Amém. Se você acha que isso aqui não te deixa ler a Bíblia, então peraí, entra no confronto. Você está aqui comigo? Amém. Mas isso não é coisa que Deus vai vir fazer. Isso não é coisa que você vai acordar fazendo de um dia para o outro. Não, é decisão sua. Glória. É decisão sua. Me lembro que quando eu tive uma guerra, uma batalha tão forte assim que eu tive que travar sozinho, no início da fé, no início da caminhada cristã, que foi com relação à música do mundo. Eu fazia festa, DJ, gostava muito de música, dormia 24 horas eu escutando música, a minha vida era música. E na galeria da igreja, adorando a Deus, o Espírito Santo falou no meu coração: fica aí, ó, uma semana sem ouvir música. Eu na igreja, no mover do Espírito Santo, lá todo mundo orando, todo mundo...
Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vou entrar nesse desafio. Assumir um compromisso com Deus no particular. Não foi o pastor que pediu, não foi o irmão, não foi ninguém. Era eu e Deus. Na segunda-feira, chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço, ligo o rádio. 2 minutos depois, lembro, desligo. Foi assim uma batalha, uma semana, amado. Não conseguia nem dormir direito, porque eu dormia com o rádio ligado. Terminou a semana, glória a Deus, aleluia, Senhor, no culto domingo, obrigado, terminei, vou para o novo, vou continuar a minha vida. Eu ligava, aquilo que me agradava passou a me incomodar. Não conseguia ficar 20 minutos com o rádio ligado. Aquilo que me agradava, agora me incomodava. É muito decisão pessoal, amado. É muito querer dar espaço para mais de Deus na sua vida. Amém ou não amém? É muita decisão pessoal. Falar, Senhor, eu quero criar um caminho aqui. Eu já cheguei até aqui, eu posso ir além, eu posso ir um pouco mais, eu posso dar um passo maior, eu vou entrar num propósito maior com Deus. Sempre Deus tem algo a mais sobre a tua vida, amado. Sempre Deus tem algo maior a realizar na tua vida, em nome de Jesus. Ontem à tarde, meu filho até me convidou para ir lá, mas o Azaf Borba estava em Santos, na igreja onde meu filho está congregando. E aí, a gente que é daquela época, lembra de tantos louvores. Meu louvor é fruto do meu amor por ti. Tantos louvores maravilhosos que marcaram a nossa geração lá atrás e que impactaram outros movimentos, outros ministérios. Mas assim, e aí ele estava lá e meu filho mandou o link, eu não pude estar lá, ele mandou o link e ele mandou e era tipo... Ele estava contando, compartilhando como algumas canções nasceram, como algumas canções surgiram, como algumas músicas que fizeram tanto sucesso que até hoje nós cantamos na igreja, como algumas músicas surgiram. E aí você vê ele contando as experiências, amado, músicas que saíram assim de situações muito simples na vida da pessoa, muito simples na vida dele. Às vezes no momento de luta, quando nasceu uma filha que foi diagnosticada com um problema de autismo, alguma coisa assim, e outras em momentos em que ele estava numa conversa com Deus e Deus deu cânticos maravilhosos que marcaram a geração, que nós cantamos nas igrejas até os dias de hoje, mas que não foram cânticos dados a ele, é isso que eu queria frisar, no culto, na igreja, quando ele estava ministrando para o povo com toda a igreja. Não, é no seu íntimo, no reservado, no particular. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que o Espírito Santo é o mesmo hoje, ontem e será para sempre, amém ou não amém? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre o mesmo Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que esse mover está sobre a tua vida hoje. Aleluia. Pastor, o que você quer dizer? Que você tem capacidade de dar espaço ao Espírito Santo e na tua casa ele te inspirar, você pegar uma caneta e começar a escrever e nessa caneta vir uma melodia, sair uma música, vir uma canção e outra tocar, dedilhar uma nova melodia, uma nova canção e algo do céu inspirado em louvor e adoração ao Senhor surgir da sua vida, da sua casa, da sua família. Pastor, peraí, isso está fora da minha realidade. Nós colocamos isso para fora. Nós colocamos isso para fora. Mas Deus não quer que nós coloquemos para fora. Às vezes nós estamos aqui, amado, o pastor está pregando, você está aí sentado, e aí lê um versículo, e aí às vezes o Espírito Santo te leva a dar uma viagem. Você está aqui, mas não está aqui. Quantos estão aqui? Por isso que eu pergunto, quantos estão aqui? Porque às vezes a gente está aqui, mas não está, a mente está longe. Mas alguns pegam um texto, pegam um versículo e fica ali na tela e já se vê falando, já se vê pregando.
Você precisa alimentar esse mover de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, amado, ele nos purifica, ele muda caráter, amém ou amém? Ele quebra cadeias, ele modifica caráter, ele transforma caráter, ele nos conduz, amado, a fluir nos dons. E aí essa autoridade que eu estou te falando, o dom de orar em alguém ser curado, de abençoar, um dom de sabedoria, receber sabedoria de Deus para agir, para atuar em determinados cenários, mas também, amado, o dom do Espírito Santo de Deus, algo de Deus, o fogo do Espírito Santo de Deus, quer dizer, sobre a tua vida, vai te ativar ministerialmente. Vai te ativar ministerialmente, vai te ativar no corpo de Cristo, vai te ativar no reino de Deus, para viver algo e ir além daquilo que está simplesmente com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Mas não, você vai ser o canal de Deus para abençoar gerações, para abençoar famílias. Hoje você está aqui, eu costumo sempre dizer, você está aqui hoje, mas se você se entrega ao mover do Espírito Santo, amado, ele vai te levar a lugares que pode te surpreender. Eu creio. Glória. Ele pode te levar a lugares que pode te surpreender. Aleluia. Pastor, mas eu nunca saí da minha cidade. Eu nunca mal saí do meu bairro. Então, o Espírito Santo de Deus pode te fazer viajar para lugares que você jamais imaginou. E aí você fica aqui no sonho do turismo. Senhor, queria ir para Cancún. Senhor, queria ir para os Estados Unidos. Queria ir para a Europa. Queria ir para Paris. No sonho do turismo. Mas eu quero dizer algo para você. A unção do Espírito Santo de Deus pode te levar a lugares, amado, sobrenaturais que você vai viver de experiência com Deus naquele lugar. Você está aqui? Você crê? Conta uma experiência, um testemunho nisso, para nós caminharmos para encerrar. Nessa época em que eu estava desempregado, no início da caminhada com Deus, eu fui para a igreja, cheguei para o pastor e falei assim: pastor, eu estou sem trabalho e eu quero ajudar aqui na igreja, o que tem para fazer? Tem umas ideias, o telão podia fazer assim. E aí, pensa num crente aleluiado, cheio da unção, querendo fazer alguma coisa. Era como eu estava naquela época, queria fazer qualquer coisa na igreja. E aí o pastor, muito solícito, vendo um movimento, um desejo no meu coração, chegou para mim: amém, filho, glória a Deus, aleluia. Mas espera aí, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. E ele me encaminhou para uma pessoa que tinha uma vaga de emprego para um evento que ia ter de 3 meses. E eu ia trabalhar então, essa pessoa, ele me indicou para ir para essa empresa, para esse lugar, e eu iria lá auxiliar na questão dos estandes, de vender os estandes, de trabalhar no comercial. Resumindo, eu fui lá, trabalhei esses 3 meses, e aí deu frutos, e gostaram, e a pessoa gostou, e aí falou assim: olha, eu não sei o que tem em você, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não posso deixar você ir embora. Aqui na empresa não tem esse departamento. Falou desse jeito: na empresa não tem esse departamento, mas eu vou criar aqui o departamento de marketing, propaganda e marketing. E aí você vai trabalhar aqui, tá bom? E aí a gente vai conversando, eu vou te direcionando e vai fluir. Amado, ele criou o departamento e me jogou dentro da empresa. Glória a Deus. Você está aqui? Me jogou dentro daquele lugar, daquela empresa. E ali eu comecei a trabalhar, comecei a crescer profissionalmente. E quando eu me dei por conta, amado, ele falou assim: ó, tira o passaporte. Tira o passaporte por quê? Tem uma feira nos Estados Unidos e nós vamos para essa feira. Como é que é? Tirei o passaporte, amado, fui para lá para trabalhar na tradução de livros cristãos do inglês para o português. Na época, eram uns livros, Deus Trabalha no Turno da Noite. Enfim, vários livros na época que foram até bem sucedidos aqui no Brasil, mas que eu queria extrair aqui para você é isso, amado, em que você às vezes não tem
a dimensão daquilo que Deus pode fazer, quando você se posiciona numa posição crendo em que o poder do Espírito Santo, o mover de Deus na tua vida pode te conduzir, aonde Ele pode te levar, o que Ele pode fazer com você. Talvez você veio para esse culto hoje, você olha para você e diga assim, então, eu estou bem, estou da igreja, não estou no mundo, estou separadinho aqui. Mas quando você olha para dentro de você, você fala, pô, mas essa chama não está tão forte assim. Esse fogo não está tão ardente assim, não está tão fervoroso assim. Voltando em Sadraque, Mesaque e Abednego, amado, que estavam e nas suas decisões demonstraram fortemente aquilo que estava dentro dele, o fogo de Deus que estava de fato dentro do coração dele, a decisão dele em não se curvar diante daquela imagem por decisão própria e ainda colocar diante do rei quando chamou ele, se o Senhor meu Deus permitir que eu seja lançado, glória a Deus. Se Ele me livrar, glória a Deus por isso, em outras palavras aqui dizendo. Mas se tiver que ser lançado, Deus seja louvado. O que eles fizeram? Eles assumiram o risco da decisão que eles estavam tomando. A sentença era, se não se prostrar, vão ser lançados na fornalha e vai morrer. Em outras palavras, eles disseram, eu estou disposto a morrer, mas me curvar diante disso, eu não vou me curvar. Aleluia. E aí, então, amado, Deus, você conhece a história, não estou entrando só porque você conhece a história, mas Deus não os livrou da fornalha. Amém? Deus não os livrou da fornalha. Eles foram lançados na fornalha, mas na fornalha o Senhor estava ali com eles. No meio daquela situação, Deus estava ali com ele. E aí, amado, essa é a diferente, eu creio que essa é a diferença que fala aquele texto que diz que haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque algo sobrenatural é que protege a vida daquele que serve a Deus. E esse algo sobrenatural, amado, é o mover do Espírito Santo. Você vai se impressionar quando você der mais espaço ainda para Deus na tua vida, porque eu não estou aqui, amado, para dizer que ninguém tem intimidade com Deus, misericórdia, eu estou aqui para somar com você. Cada um de nós chegamos num nível com Deus, cada um de nós chegamos num lugar com Deus, numa experiência com Deus, e o que o Senhor está colocando para nós hoje é simples assim, dê um passo a mais, suba mais um degrau, dê um nível a mais, dê um espacinho a mais dentro do teu coração, porque eu quero aumentar a unção, eu quero aumentar algo sobre a tua vida. Quantos estão aqui? Aleluia! Apocalipse capítulo 3, verso 16, vai falar que Deus rejeita o morno, verdade ou não? Você já ouviu? Você conhece o texto? É melhor ser quente ou frio, porque o morno será lançado fora. Porque o morno, eu creio assim, que o morno não é aquele que estava frio e foi até ser morno, pastor. Porque aquele que estava frio, aquele que não conhece a Deus, aquele que não teve uma experiência com Deus, quando ele tem uma experiência com Deus, o Espírito Santo entra no teu coração, quando ele é cheio do Espírito Santo, amado, esse fogo toma e ele é aquecido por completo. A sua vida começa a ser transformada. Verdade ou não? O fogo de Deus arde dentro de você. Agora, esse fogo que torna alguns mornos é quando a pessoa deixa de pôr lenha na fogueira, deixa de pôr brasa, e o fogo vai se apagando. Vai se apagando. Talvez você já tenha tido essa experiência, mas a gente sai para falar de Jesus nos dias de hoje, amado. Não sei a realidade do bairro aqui, mas eu já fiz bastante movimento aqui na Praia Grande, evangelizando na rua, evangelizando pessoas, e lá em Itaém não é diferente. Mas como a gente encontra pessoas, a maioria, que já passaram por algum lugar,
Verdade ou não? Que já conheceram o Evangelho de alguma maneira, que já tiveram acesso de alguma maneira, mas que estão distantes. Por às vezes não dar a importância, amado, em princípios, em passos importantes para manter o fogo aceso, para manter a lenha, a brasa, o fogo no altar aceso. E aí foram esfriando, e eu costumo dizer, amado, que o inimigo não está preocupado às vezes nem em levar alguns para o mundo, não. Mas se ele não puder nos paralisar aonde nós estamos, se ele puder fazer com que você fique parado, que você não ore, que você não jejue, que você não leia a Bíblia, que você não tenha comunhão com os irmãos, que você fique estacionado, que você não almeje o ministério, que você não veja crescimento espiritual na sua própria vida, você fique estacionado. Se o inimigo conseguir te manter aí, ele já ganhou, já está na vantagem. Essa noite Deus está falando para você, tem um passo a mais. Sabe aonde você chegou? Sabe onde você está? Glória a Deus porque você chegou até aí. Mas Deus tem algo a mais com a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Amém. Talvez o seu altar esteja em cinzas, mas Deus pode soprar de novo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Ele ainda batiza com fogo nos dias de hoje. Ele é o fogo do Espírito Santo que nos aquece e nos leva a viver experiência sobrenatural com Ele, amém? Em nome de Jesus, não é tarde para reacender a chama do Espírito Santo no teu coração. Não é tarde, é tempo. Eu queria que você colocasse o seu coração diante da presença do Senhor essa noite e que hoje eu possa colocar no teu coração o desejo de mais de Deus, de reacender talvez uma chama do altar do teu coração. Talvez que esteja cansado de algumas coisas, ferido ou desanimado por situações, por decepção com pessoas, mas Ele é Deus e sopra um vento neste lugar que pode mudar as coisas, mudar o cenário e aquecer a chama do teu coração. Em nome de Jesus, o fogo ainda está disponível neste lugar, em nome de Jesus. O fogo ainda está disponível neste lugar, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso. Coloque de pé, em nome de Jesus. O time da adoração puder estar conosco. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Feche seus olhos por um instante. Santo, 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 poderoso Deus. Glória. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Coloca o teu coração diante da presença de Deus. Deixa Deus ministrar o teu coração essa noite, algo particular e íntimo. Onde que você quer chegar com o Senhor? Diga assim, eu queria que você repetisse uma oração comigo assim. Diga, Senhor. Senhor. Todos juntos nós, bem forte, em nome de Jesus. Diz assim, Senhor. Senhor. Nós pedimos. Reacende em nós. O fogo do teu Espírito. Que nenhum coração saia deste lugar. Frio. Ou apagado. Sopra o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Queremos queimar por ti. É o nosso desejo. É a nossa vontade. Nós queremos queimar por ti. Em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Feche seus olhos, vamos adorar.